Gente, que essa palavra seja uma palavra que possa fazer diferença na nossa vida. Essa é a minha oração, né? Uma palavra que vai tocar a nossa mente, nosso coração, a nossa fé, né? Nós estamos passando um momento de jejum, que nós conclamamos toda a igreja para fazer, algumas pessoas estão fazendo, e oração. Por quê? Porque nós cremos que esse ano, em nome de Jesus, milagres vão acontecer. Coisas que ficaram embarreiradas, que não aconteceram, vão acontecer até o dia 31 de dezembro, em nome de Jesus. Essa é uma palavra que o Bispo Rodovalho tem nos dado todos os anos, e ele não abre mão disso, de nós, como disse a Bispa Amélia, ter fé que isso vai acontecer, ter fé que isso vai que isso vai acontecer, ter fé que isso vai trazer vitória para a gente, ter fé, é só ter fé que a coisa acontece. Eu estou em 1 Reis, capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19, do verso 9 em diante. Tá. É quando Elias volta e vai encontrar com Deus no Monte Horebe. Quem aqui se chama Elias? Tem alguém aqui que se chama Elias? Elias é um nome muito requisitado, né? Elias é um nome muito requisitado. Por quê? Porque Elias foi um dos maiores profetas do Velho Testamento. A história de Elias é uma história muito intrigante, uma história que nos ensina alguma coisa. A história dele, primeiro que começa a história em 1 Reis, capítulo 17, onde Elias aparece de paraquedas, literalmente de paraquedas. Ele chega de paraquedas e começa a história dele. Começa assim: Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei: como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Aí começa a história dele. Ele vai ao rei e diz assim: aqui nós somos agricultura, né? Videira, trigo, tudo aqui, né? Não vai chover 3 anos, tá? Por quê? Porque eu ordenei. E só vai voltar quando eu disser que vai voltar. Que briga, hein? Esse é o espírito profético. Por quê? Porque Israel estava vivendo uma balbúrdia. Acabe, que era o rei, casa com uma mulher que era Ciro Fenícia, que era filha de um rei fenício, Jezabel, que traz de tudo que é ruim.com para Israel. Sabe aquele negócio? Porque quando Israel tem a sua, vamos dizer assim, os seus dogmas, a sua palavra, tem aquele negócio: você pode isso, não pode aquilo. Você pode isso, não pode aquilo. Você pode isso, não pode aquilo. Quando chegou Jezabel e trouxe os seus sacerdotes, né? Trouxe muitos sacerdotes, trouxe Baal, o sacerdote de Baal, de Azera, eles praticamente pregaram o seguinte: pode tudo, pode tudo. Você faz o que você quiser do seu tempo, você faz o que você quiser do seu corpo, você faz o que você quiser, pode tudo. Para você ter uma ideia, tinham bacanais, nos momentos de adoração lá aos ídolos, haviam bacanais, havia sacerdotes, sacerdotisas, Então o povo de Israel ficou dividido. O rei falou, a rainha está lá, e é mais fácil caminhar com Baal do que caminhar com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por quê? Porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó coloca limites. Então o profeta Elias, indignado com aquilo, toma uma posição: não vai chover. E aí começa toda a história. Ele vai lá Deus manda ele para ir para Querite, onde tem um riacho, né? Esse riacho vem das águas do Negueb, e ali ele toma água, um pouquinho de água, e os corvos trazem carne para ele, e assim ele faz uma dieta só de proteína. E começa a história de Elias. Elias tem uma história assim arrasadora. Por quê?
Porque ele era um desconhecido, ele cai de paraquedas em 1 Reis, capítulo 17, já, como é que fala? Confronta o rei, e daí? Confronta o rei, e aí começa a sua história. Vai lá pro Quirite, fica lá um tempo, depois a água acaba, aí vai para Sarepta. Chega em Sarepta e encontra uma viúva. A viúva estava pegando uns pedacinhos de toco lá para fazer uma fogueirinha, para assar um bolo, para comer o bolo, para o filho, ela e o filho. E vocês sabem a história, ele falou assim, vai lá e faz o bolo e traz para mim. Depois você come o seu pedaço, primeiro o meu. Ele trouxe e nunca mais faltou farinha na panela daquela mulher, até quando a chuva chegasse. Essa é a história de Elias. Depois tem uma criança que morre, ele vai lá, ressuscita a criança. Então tudo de Elias é too much, forte demais. Ele começa então a profetizar, e no 1 Reis 18, ele já chama o rei Acabe e fala assim, chama Acabe e diz que eu vou trazer chuva. Mas antes eu quero fazer um sacrifício. A fome era terrível em Samaria, a fome era terrível. Havia desespero, pessoal comendo tudo que é tipo de animal, já não existia mais. Por quê? Por causa da fome. Então Elias, o que Elias faz? Elias faz um desafio. Vamos botar uma oferta aqui, um animal aqui, pega a madeira, põe em pé, faz um como é que se chama? Um lugar de oferta, um altar de pedra, coloca em cima a madeira, coloca o animal e vamos ver. Chama os 450 de Baal, chama os 400 de Azera e vamos ver quem é que vai trazer fogo. Então, assim, nosso amigo Elias é fora da caixinha, ele é fora de série. O cara, assim, imagina se Elias estivesse vivo hoje, ele ia ser um influencer, um youtuber. Todo mundo ia saber que. Tu viu o que Elias falou ontem? Você viu o que Elias? Você viu o que botou no Facebook? Você viu o que ele está? Onde é que ele está? Você viu? Você viu que a barba cresceu? Estou imitando vocês, tá? Que ficam no Facebook, no Instagram, e não sei o quê. Tu viu? Eu sigo ele. Não tem esse negócio? Eu sigo ela, eu sigo ele. Eu sigo ele. Então vocês iam seguir Elias. Por quê? Porque ele era o cara. E agora ele vem com essa, joga, coloca o animal aí e chama o pessoal, os sacerdotes começam pela manhã, gritando, chamando os deuses para derramar fogo ali, e nada acontece. Elias é um cara, desculpa a expressão, debochado, né? Ele fala assim, grita alto, grita mais alto, quem sabe Baal foi fazer as suas necessidades e não está podendo, grita mais alto, ele vai derramar. Não aconteceu nada. Gente, vocês sabem da história, né? Quando chegou na hora da viração do dia, Elias foi lá e falou assim, derrama água aqui. Derramaram água. Por que derramaram água? Porque vai que, né, tá seco, tá calor, tá não sei o quê, vai que, né, pega fogo. Não, derrama água. Derramaram água. Ele falou assim, derrama mais água. Agora, queridos, olha só, esse negócio de derrama água aqui, tem uma história. Estava terceiro ano de seca. A água aqui era a maior oferta que tinha. Derrama aí, derrama. E na hora certa, meu irmão, Elias começa a orar. Ele começa a orar. Na hora costumeira de oferecer a oferta da tarde, o profeta se aproximou do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me, que este povo sabe que tu és Senhor, tu és o verdadeiro Deus, e estás buscando o povo de volta para ti.
No mesmo instante, o fogo do Senhor desceu do céu. Queimou o novilho, queimou a madeira, queimou a pedra, queimou o chão e secou até a água da valeta que estava em volta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, sim, o Senhor é Deus. Gente, que coisa, hein? Imagina, os 450 de um lado, os 400 do outro, passando vergonha. Vai Elias, chama o fogo, Senhor, não sei o que é fogo, o Senhor mandou fogo, não aparece nada. Imagina. Ele ia ser morto, trucidado. Mas ele foi de uma percepção, um mover profético. Ele sabe como é que ele estava? Ele estava indignado de ver o povo cocheando entre dois caminhos. Ora o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ora Baal. Ele cansou, ele ficou enojado daquilo. Ele falou assim: chega, basta, não aguento mais isso não. Acabou agora. Vai acabar agora, acabou. E pô, o fogo desceu e comeu tudo mesmo. Comeu até a pedra. Derreteu a pedra, derreteu a água que estava em volta. Esse é Elias. Interessante que Elias era um desconhecido. 1 Reis 17. Aqui eu estou no 18, estou indo para o 19. Que coisa é? Ele era desconhecido e agora ele é super conhecido. Não é não? Era um cara assim que você nunca ouviu falar do cara, de repente ele é conhecido no mundo inteiro. É uma coisa assim, é uma ascensão impressionante. E não só conhecido, mas respeitado. Caramba. Primeiro que ele deu uma palavra dizendo: não vai chover, e não choveu. E segundo que ele falou assim: põe o bezerro aí, faz o sacrifício e vamos ver quem é que vai tirar fogo do céu. Que coisa impressionante, que coisa impressionante. Elias pede chuva, veio chuva, mas fala assim: de novo, tem uma mulher na parada. Tem uma mulher na parada, chamada Jezabel. Vamos chamar ela de Jeza para... Acabe, seu marido. Entendeu? Eu acho que o nome Acabe era muito pertinente, porque Acabe, acabou, vai embora, Acabe. Acaba com a tua vida, vai embora. Ele fala: Jezabel, que foi, Acabe? Jezabel. Elias foi lá, tirou o fogo do céu, mataram os seus profetas, tudo. Jezabel. É uma boa. Ficamos livres deles. Jezabel, acabou. Quem foi, Elias? Eu vou matar Elias. Vou acabar com Elias. Essa história é muito louca. Por quê? Porque, imagina assim, se você fosse Jezabel, você ia peitar Elias? Imagina. Mataram 850 profetas. Correram atrás dos caras. Você ia enfrentar um cara que tirou fogo do céu? Que sem dúvida foi Deus que fez. Mas Jezabel, ela personifica o mal, personifica o diabo e suas hostes, depois fica de tudo de ruim. Ela falou assim: amanhã eu vou fazer com Elias o que ele fez com meus profetas. Imagina isso. Que história louca, né? É muito louca essa história. Mais louca ainda é a história dizendo, que eu tenho aqui, me desculpe dizer, mas Elias fugiu. Elias foge para o Sinai. Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Foi para Berseba, uma cidade de Judeia, ali deixou o seu servo.
Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia inteiro. Aqui a história fica mais louca ainda. Eu já contei aqui, se eu fosse Elias, eu ia para a esquina do palácio lá e falava assim, Jezabel, você queria falar comigo? Olhando o relógio assim, hora do sacrifício. Jezabel, você queria falar comigo? Aí Jezabel, Elias? Aí eu falo, Deus, conforme nós combinamos. Mas você imagina uma coisa dessa? Eu fico imaginando, eu fico tentando. A minha cabeça quer entender, mas não dá para entender. Não dá para entender um cara desse fugir de Jezabel. Um cara desse fugir de uma mulher, fugir de uma entidade demoníaca. Um cara que tirou fogo do céu. Um cara que disse não vai chover e não choveu. Como é que faz? A Bíblia diz, teve medo. Teve medo. Teve medo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje à noite eu vou pregar, vai ser a segunda parte da palavra, vai ser a parte B. Esse teve medo para mim é a maior interrogação do mundo. Não, como é que um cara que é desconhecido se chega a ser o homem mais importante de Israel e de repente perde tudo? Ele teve medo e foge. Vai para Berseba, ele tem um garoto que anda com ele, deixa o garoto lá e vai embora. Vai para o meio do deserto, chega no deserto, lá tem um pé de zimbro, uma árvorezinha bem fajutinha, ele deita ali para descansar. E aí começa toda a história. Sabe, quando eu vejo assim, como é que está fulano? Desistiu. Como é que estão os seus pedidos de oração até esse final do ano? Eu não fiz ainda. Como é que tem sido o seu posicionamento de oração e fé para esses dias que nós estamos enfrentando? Eu não me posicionei ainda. Sabe, essa palavra que eu tenho é para todos nós que muitas vezes tivemos medo, timidez. Uma das coisas que eu mais escuto é quando você fala assim, tem uma bênção para você? Tem, mas não é para mim. Essa bênção é para todo mundo, mas eu não mereço. Cara, que história é essa que não merece? Onde é que você viu isso? Não mereço a bênção? Você é filho? Sou, então merece. Você é filho? Você é filho? Então você merece, você tem um lugar no banquete. Na mesa do banquete tem o seu nome lá na plaquinha. Mas peraí, esse filho, eu sou filho, sou filha, é importante, mas precisa ser vivido. Precisa ser vivido. Precisa tomar posse disso. Não pode ser uma palavra, tem que ter uma palavra e tem que ter ação. Eu sou filho. Hoje à noite eu vou tratar sobre os inimigos que nos tiram a bênção, que nos roubam a bênção. O que nós temos, como enfrentar os inimigos que nos roubam a bênção. Aqui eu estou falando sobre uma posição. Ele teve medo. E porque ele teve medo, ele teve a ponto de perder tudo que ele conquistou. Tudo que ele conquistou. Por quê? Porque teve medo, foi covarde. Aí você fala assim, Francisco, por quê? Esse porquê, meu irmão. Eu já reuni as terapêuticas. Os terapêuticos. Ninguém resolveu. No finalzinho eu vou dar uma palhinha, vou dar uma pista para vocês no finalzinho. Teve medo. Como é que o cara enfrenta 850? Não é enfrentar 850 sacerdotes, é enfrentar toda a população. Todo mundo estava lá. Ele enfrentou. E agora teve medo, ele foge para o deserto, gente. Deitou debaixo de um pé de zimbro e orou, pedindo para morrer. Depressão. Ficou deprimido. Já basta, Senhor, tira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. 1 Reis 19:4. Depressão. Quero morrer. Quero morrer. O medo de uma mulher.
Quando eu digo de uma mulher, eu não estou menosprezando a mulher, não. Até porque nas últimas séries de Netflix, elas que resolvem tudo. Elas que dão tiro, elas que quebram, elas que detonam o inimigo, arrebentam com tudo, são as mulheres. As últimas séries de Netflix só dá homem, só dá mulher. Não são os homens. Os homens ficam lá. Hã? O que eu faço? Ela tira ali, pá, pá. Eu não estou menosprezando a mulher. Eu estou dizendo, se ele estivesse fugindo de um exército, 1000 homens, 1000 cavalos, cavaleiros, tudo bem. Mas de uma pessoa. Vamos corrigir isso. Fugindo de uma pessoa. Fugindo de Acabe, de Jezabel. Aqui a gente entende a fragilidade da alma. Vem cá. Para conter o óleo, precisa de um vaso. Ou terapêuticas? Não tem. Tá tendo uma conferência terapêutica aqui. Para você conter o óleo, você precisa ter um vaso. O vaso é você. Não adianta ter muito óleo se o vaso está trincado. Não adianta ter muito óleo se o vaso está rachado. Você tem que cuidar da sua saúde emocional também. Que ele nunca cuidou. Ele com certeza era filho de profetas. Ele era de uma tribo nômade. Vocês vão ver agora que ele vai andar 40 dias e 40 noites. Isso era normal para ele, essa caminhada. Por quê? Porque ele era nômade, ele vivia caminhando, carregando coisa. Mas ele ficou debaixo de um pé de zimbro, pedindo para a morte. E aí começa a nossa história. Quando então ele deitou debaixo de um pé de zimbro e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levanta e come. Um anjo tocou, levanta e come. Um anjo tocou, levanta e come. Quando ele levantou, ele viu que havia um pão assado sobre pedras quentes e um jarro d'água. Comeu e bebeu e se deitou novamente. Aqui começa com uma coisa: o anjo tocou. O anjo tocou é a presença de Deus. É um toque. É isso que a minha oração a respeito dessa palavra de hoje é que o anjo do Senhor toque na sua vida. É que o anjo do Senhor toque no seu leito, levanta e come. Por quê? Porque na cabeça de Elias só tem o quê? Problema. Só tem o quê? Derrota. Só tem o quê? Medo. Aí o anjo toca na vida dele, pum, tocou. Ele levanta e come. Ele olha para o lado, pão quente debaixo da brasa, pão quente na brasa e uma botija de água. Aí começa a nossa história. Mas a primeira coisa que aconteceu, o anjo tocou. Quando Pedro estava preso no cárcere, que Herodes queria matá-lo também, a Bíblia diz que ele estava preso com as mãos amarradas e os pés no tronco. Dentro da cela tinham 2 soldados e fora da cela tinham 2 soldados. Porque os romanos tinham medo que os cristãos fossem libertá-lo. A Bíblia diz que um anjo tocou Pedro e as amarras caíram no chão. Bah! O anjo tocou e as amarras, bah! Eu vou falar 20 vezes isso aqui, até vocês começarem a gritar glória a Deus, aleluia. O anjo tocou Pedro e as amarras, bah! Porque muitas vezes a gente está esperando alguém, está esperando alguma coisa, está esperando acontecer alguma coisa. Não! O que você precisa é o toque do Espírito Santo. O que você precisa é o toque do anjo. O que você fica é uma palavra revelada. O que você precisa é um rema na tua vida. Para você se levantar e dizer, bom, agora eu vou. Porque quando Pedro estava preso, eu tenho que falar devagar, senão enrola tudo. Quando Pedro estava preso, tinha 2 caras do lado dele, 2 caras na frente. Eram escoltas que se revezavam de 6 em 6 horas. Não adiantava as amarras cair, ele tinha que sair. Mas começou tudo como? As amarras caindo. É quando você diz assim, eu posso. Eu posso. Por quê? Tudo posso. Problemão na frente. O dragão, o bichão.
parque, Jurassic Park, né? Só dinossauro na tua frente. Mas eu posso. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todo lugar que eu pisar a planta do meu pé, Ele já me deu. Eu posso. Não aconteceu nada ainda. Mas quando você se levanta, quando a palavra de Deus toca a sua vida e você fala, chega! Essa história começa com Elias assim, chega Elias, bora. Elias acordou e viu pão quente. Pão quente significa palavra revelada. Pão quente é a palavra de Deus que toca no seu coração. Pastor, mas eu nunca tive isso. Você lê pouco a Bíblia. Se você lesse muito a Bíblia, Deus se revelaria através da palavra para você. Comece a ler sistematicamente a Bíblia. Comece a ler, Deus vai começar a falar sistematicamente com você. Ah, mas Deus nunca me falou nada. Deus nunca falou nada porque não tem nada para Ele achar dentro de você. Como é que Ele faz? Né? O que Ele sabe? Salmo 93. Já é alguma coisa. Depois, Salmo 91. O que mais? Tem mais nada. Não, porque Deus amou o mundo. Só isso? Só. Fica difícil falar com esse rapaz. Fica. Quanto mais você lê, mais palavra revelada você tem. Então, pão quente sobre a brasa. Pão quente sobre a brasa significa palavra revelada, palavra que alimenta, palavra que dá substância, palavra que tira você do mal, palavra que você tira você da tristeza, palavra que você tira você da murmuração, palavra que tira você da decepção, da frustração. Não vai ajudar muito falar isso aqui com vocês, não vai ajudar muito, mas Elias tinha uma expectativa, sempre assim, uma expectativa. Você tem uma expectativa, a expectativa é frustrada, aí você se frustra e vai para o buraco. Qual era a expectativa dele? 450, mas 400 profetas morreram atrás dos caras, os caras fugiram, acabaram com Baal. Eu esperava que o povo agora se rendesse a Deus. Eu esperava que o povo agora abandonasse tudo, quebrasse os ídolos, quebrasse os postes ídolos, fosse nos lugares altos, arrebentasse com tudo e partisse para Jezabel, furioso. Mas não aconteceu nada. Aí ele se frustrou. Decepção. Você vai se decepcionar com pessoas, mas Deus nunca vai te decepcionar. É desse jeito. E aí, meu irmão, aquele povo, ele vai para o Monte Horebe. Monte Horebe. Deus manda para ele, o anjo do Senhor voltou, tocou, ele se levantou, comeu e bebeu, o alimento deu força para a jornada de 40 dias e 40 noites. Ele se levantou, 40 dias e 40 noites, até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse, o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu, tenho servido com zelo ao Senhor, Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Essa foi a desculpa, né? Ou a murmuração de Elias. Deus falou assim, o que você está fazendo aqui, Elias? Estou fazendo aqui? É porque eu estou sozinho. Todo mundo se dobrou diante de Baal, menos eu. O povo de Israel matou todos os teus profetas, agora querem me matar também. Por isso que eu estou aqui. Murmuração. Vamos fazer um parêntese, que eu preciso deixar bem claro. Em qualquer situação que eu esteja, em qualquer situação que você esteja, seja frustração, ansiedade, depressão, culpa, crise, Deus não te abandona. Deus não te abandona. Né? Imagina assim, Deus olha para os anjos dele e fala assim,
Está brincando, né? É brincadeira. Aí tá Elias gritando, eu quero morrer, eu quero morrer. Aí Deus fala assim, está brincando, ele está brincando, não é possível. Não é possível uma coisa dessa. Pô, ele pediu fogo, desceu fogo. Ele falou, não chove, não chove. Ele está vivo até hoje, que história é essa? Mas assim, Deus não olha para a nossa frustração. Ele não olha para a nossa decepção. Ele não olha para a nossa murmuração. Ele não olha para a nossa queixa. Deus olha para você, porque Ele te ama de paixão. E Ele vê na sua vida um homem e uma mulher que vão trazer o avivamento, que vão trazer bênção, que vão trazer cura, que vai trazer transformação na vida de outras pessoas. Ou seja, Deus não desiste da gente. Deus não desiste. Ele cuida de mim. Vai aonde nós estamos. Está debaixo do pé de zimbro. Está lá. Prepara alimento e água para nós. Deus cuida de mim. E o que Deus quer, Ele quer que eu viva e que eu dê muito fruto. Fala assim, Deus cuida de mim. Fala assim, Deus cuida de mim. Fala assim, Deus cuida de mim. Entendeu? Eu quero escutar uma pessoa reclamando. Pô, lá perto de casa tem uma pessoa meia louca. Falei, por quê? Não, ela acorda às 6h30 da manhã, abre a janela e grita assim, Deus cuida de mim. Eu falei, mesmo, é? Sabe, esse povo, né? Você tem que fazer isso, querido. Acordar de manhã, tu já grita, Deus cuida de mim. Uma afirmação. Elias estava com desejo de dormir a vida inteira. Nem queria comer. Mas Deus falou assim, come. Come da palavra. Palavras, palavra viva, palavra rema, palavra que traz transformação. Quanto mais palavra você tem na sua vida, mais revelação você tem. Quanto mais palavras você tem na sua vida, mais disposição você tem para não cair em armadilhas. Água significa o Espírito Santo de Deus, derramando sobre você graça, vitória, força, motivação. Levanta, Elias, come mais, porque o caminho é longo. 40 dias, 40 noites no deserto. A primeira coisa que eu aprendo é que Deus não desiste de mim. Fala assim, primeiro, Deus não desiste de mim. Deus cuida de mim. 2, eu preciso ouvir e obedecer a Deus faz um teatro aí, gente, em qualquer situação. Qualquer situação. Qualquer situação. Imagina eu, deitado lá, o anjo, pá, levanta e come. Pá, pãozinho quente. Ai, pá, legal, gostoso, água, pá. Durmo, eu quero dormir, descansar. Aí, pá, levanta de novo, levanta, pão quente, água. E ele fala assim, agora tu vai andar 40 dias e 40 noites. Eu ia olhar para o anjo e dizer assim para ele, meu irmão, tu é enviado do capeta. Eu vou andar 40 dias, 40 noites. Que história é essa? Por quê? Tu já viu? A gente, nós obedecemos tudo. Tudo na vida a gente obedece. Agora, quando fala de Deus, a gente, como? Por quê? Né? Ontem eu viajei de avião, sentei no cadeiro, estava cansado, dormi. Quem era o piloto? Não sei. Se o piloto está com raiva da vida, não sei. Você descansa no avião. Eu durmo no avião, eu entro no avião, eu tenho sono, eu durmo no avião, durmo. Quer dizer, porque eu confio no piloto, confio na máquina, confio que o cara abasteceu. Vai se o cara esquece. Está abastecido? Está fechado, abasteceu. E não está. Sei lá. Eu vou contar um negócio aqui para vocês.
Eu posso contar isso porque já aconteceu há 20 anos atrás. Tinha uma pessoa aqui na nossa igreja que o marido dela era piloto de avião e era viciado em cocaína. Viciadaço. E o nego não descobria. E você andando no avião com ele. Não sabia, eu não podia fazer nada, porque pastor não pode fazer nada, eu só vamos orar. Ele se aposentou. Imagina, aí quando Deus fala assim para você, faz assim, aí você fala, que é isso? Tem certeza? Não tem outro jeito não? Não tem outra maneira? Não tem um negocinho melhor não? Não tem um brigadeirozinho não? Um negocinho mais doce não? O cara falou assim, agora você vai andar 40 dias e 40 dias. Tá brincando. Nós obedecemos tanto, nós confiamos tanto em tanta gente, tanta coisa, quando chega na vez de Deus, a gente duvida. A gente coloca em segundo plano. Tem mulher catucando o marido. Não quero isso aqui não, aqui não. Né? Tem uma que está dizendo assim, puxa, seria tão bom se meu marido estivesse escutando aqui. Isso aqui é para nós, todos nós. 40 dias e 40 noites. Ouve. Absurdo. Deixa eu te falar, muitas vezes a restauração é longa, mas vai acontecer. Por isso que é importante, alimente-se, porque nós não sabemos quantos dias vão ser de caminhada. Alimente-se. Beba. Coma. Por quê? Porque isso vai te dar força e motivação para chegar até o dia em que a bênção total e completa vai chegar na sua vida. Primeira coisa, Deus está presente, Deus cuida de mim. Segunda coisa, eu preciso ouvir e obedecer a voz de Deus. A pergunta de Deus que ele insistiu é, o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? Essa pergunta é importante, porque essa pergunta define quem você é. Elias falou assim, eu estou aqui porque querem me matar, eu estou aqui porque todo mundo se dobrou diante de Baal, menos eu estou aqui porque eu fiz aqueles negócios lá e o povo agora quer me matar e eu estou perdido, e eu estou murmurando, eu estou me queixando, por isso que eu queria morrer, e o Senhor não deixou. Por quê? Querem me matar. A sua postura diante de Deus tem que ser uma outra postura. Não é essa postura de murmuração e queixa. Tem esse, Senhor, me transforma. Senhor, eu quero ser mais parecido com Jesus. Senhor, me dá força, me fortaleça. Aqui, quando você chega aqui nesse texto, esse texto tem uma coisa interessante. 19:11. Primeiro aconteceu um forte vento, depois aconteceu um terremoto, depois aconteceu um fogo. Deus não estava ali. Mas deixa eu explicar uma coisa assim, olha só. Deus quer você transformado. Deus quer você transformado. Mas para isso tem processos. Primeiro, vento. Tudo que está solto na tua vida, mas é sujeira, é lixo, precisa ser jogado fora. Por isso que a igreja tem cura interior, tem crescimento emocional. Por isso que a gente fala assim, leiam livros, temos livros. Os bichos do Roda do Vale têm vários livros. Para quê? Para que você, à medida que você lê, você entende, à medida que você entende, você permite que o vento de Deus leve aquilo que está solto na tua vida, que não interessa, porque é lixo. Agora, depois, você vai ficar mais dependente do Espírito Santo. Palavra de Deus, Espírito Santo. Palavra de Deus, Espírito Santo. Palavra de Deus, Espírito Santo. Começa a acontecer algumas coisas dentro de você, uns terremotos começam a acontecer. Por quê? Porque ele quer tirar de você, soltar, tirar de você, retirar de você algumas coisas que estão lá dentro de você. Coisas que estão embrenhadas. Por exemplo, eu conheço pessoas que estão perto de mim, próximas de mim, talentosas, cheias de talento, mas que têm problema com a família até hoje. Estão repetindo a história dos seus pais até hoje. Sabe? E você já perdoou seu pai? Já. Perdoei meu pai. Já. Você perdoou seu pai? Já. Mas daí? Está na hora de mostrar frutos disso.
Então, um terremoto é para você, terremoto, ele quebra as coisas lá dentro, ele desmigalha. Depois vê o fogo. O fogo, ele tem a capacidade de mudar os elementos. Né? Você tem um mineral, passou por um fogo altíssimo, ele troca, ele passa para ser outro mineral, ele passa a ser outra coisa. O fogo purifica, o fogo transforma. São processos. Você precisa de caminhar com Deus para que você esteja sujeita a esses processos. Esses processos são processos para a sua libertação. Esses processos são processos para a sua cura. Esses processos são processos para a sua transformação. Passou. Deus estava nesses processos? A Bíblia diz que não. Ou seja, quer a minha opinião? Você quer a minha opinião? Deus estava, mas só que ele não conseguiu ouvir. Agora vem um vento que diz assim, Deus estava no vento, porque ele conseguiu ouvir Deus na brisa suave, ele conseguiu ouvir Deus. E Deus pergunta, Elias, o que você está fazendo aqui? Hein? Aí veio a mesma ladainha. Tenho servido com zelo ao Senhor, Deus dos exércitos. Contudo, o povo de Israel quebrou aliança contigo, derrubaram teus altares, mataram todos os profetas. Sou o único que resistiu. Agora também procuram me matar. Deus não tem método específico para falar com você, tá? Pode ser no fogo, pode ser no terremoto, perdão, pode ser no vento, pode ser no terremoto, pode ser no fogo. E pode ser não. Nós somos diferentes um do outro. Né? Tem gente aqui que chora na hora da adoração. Você olha para a pessoa, está derramando lágrima. Tem outros aqui que choram quando está na palavra. Que, é a palavra. Cada um, Deus fala com você de diferentes modos, de diferentes maneiras. Deus não fala de uma maneira só. Deus fala de diversas formas, diversas maneiras. Deus fala comigo através de momentos, muitas vezes, que eu estou enfrentando desafios e que eu sinto uma paz tão grande na minha vida, tão grande. Isso, caramba, Deus tomou. Ele tomou conta, ele puxou para ele a responsabilidade. Acabou, eu posso descansar. Está resolvido? Não, mas vai resolver. Por quê? Porque Deus tomou para si todos os problemas naquele momento. O que você está fazendo aqui? Esse Monte Horebe é o lugar que Deus fala com você. Você precisa disso. A minha oração é que esses dias, durante o jejum, Deus fale profundamente a você. Deus fale, pastor, mas está tudo tão bem na minha vida. Ótimo que está bem. Vamos buscar o que Deus quer para você para o ano de 2023. Pastor, mas Deus está ótimo, beleza. Mas o que Deus quer da sua vida? O que Deus quer da sua vida? Pergunta para ele. Aquela pergunta assim, Elias, o que você está fazendo aqui? A pergunta seria, Elias, quem é você? Elias, quem é você? Meu querido, coloca primeiro, ó, Isaías 61:1 aí. Quem é você? Quem é você? Quem é você? É a pergunta. Outro dia, eu estava conversando com um amigo e ele me mostrou o Instagram da esposa dele. Né? Esse comentário eu vou fazer, por favor. Se vocês aceitarem, ótimo. Se vocês não aceitarem, ótimo. Procura a pastora Silvana depois do culto para brigar com ela. Então eu estava conversando com ele, e ele assim, olha só o Instagram da minha esposa, estava lá. Sou mãe da fulana. Aí ele falando, não, ela já tentou fazer tanta coisa na vida, nunca conseguiu. Eu falei, já é. Ela já é aqui. Ela já conseguiu o que ela queria. É mãe da fulana. O que vai ser da vida dela?
Não precisa buscar Deus, porque já é mãe. Não tem projetos, porque já é mãe. Essa pergunta, Elias, o que é que você está fazendo aqui? Essa pergunta é muito séria. É muito séria. O que é que você está fazendo aqui na terra? Qual o seu propósito? Meu propósito é pagar conta. Meu propósito é comprar um apartamento, comprar um carro, fazer uma viagem. Esse é o teu propósito? Que isso? Pequeno assim. O teu propósito tem que ser coisa muito maior. E Elias, então, aqui me fala do poder da igreja. Por quê? Porque Elias, eu estou só. O rapaz que estava com ele deixou no meio do caminho. Tem pessoas que brigam para ficar só. Meu Deus! Você precisa pertencer a uma célula, você precisa pertencer a um discipulado, você precisa pertencer a uma igreja. Se você não quiser ficar nessa igreja aqui, porque essa igreja aqui é uma igreja muito problemática, a começar do pastor principal, muito problemático, mas procure uma igreja onde você, as suas raízes, floresça e frutifique. Mas você precisa ter pertencimento. Quando as pessoas estão lá, mas você não veio? Mas senti saudade de você. Como é que você está? E aquilo, como é que foi? Para você pertencer. Elias não pertencia a nada. Elias dizia, eu estou sozinho. Bem feito. Vai dormindo debaixo do pé do zimbro. Por quê? Porque está sozinho. E ele trouxe para ele a resposta. Eu estou sozinho. Deus falou, não, meu querido. 7.000 não dobraram o joelho diante de Baal. Não é só você, não. 7.000. Você precisa ter raízes. Amém? Eu quero confessar a vocês uma coisa. Essa pregação é para mim. Vocês não levem a mal. Mas eu estou pregando para mim. Eu estou indignado com algumas coisas. Eu estou indignado com algumas coisas que estão acontecendo. Meu coração está revoltado. E quando eu vou pedir a vocês mais 3 minutinhos, que nós vamos ler Isaías 61. Mas você vai ler. Dá para enxergar aí direitinho? Está dando? Todo mundo está enxergando Isaías 61? Nós vamos ler até o verso de número 7. Mas você vai ler gritando. Tá bom? Gritando. Isso aqui é uma joia que Deus nos deu. Isso aqui para mim é pão quente sobre a brasa. Esse texto da Bíblia. Pão quente sobre a brasa, isso aqui para mim. Para a minha vida. E eu tenho visto que se nós não nos apegarmos a essa palavra, meu querido, a gente vai sofrer muito. Hoje nós precisamos de pão quente e água, pão quente e água, pão quente e água. Precisamos do toque do anjo dizendo, levanta e anda, não desiste, não desanima. Hoje à noite eu vou falar quais são os nossos principais inimigos para que a gente possa se levantar. Né? Quais são aqueles inimigos que vão contra você, contra a sua vida? Amém? Vamos ficar de pé um instante, por favor. Tá bom? Quem quiser abrir sua Bíblia, quem quiser abrir o seu... E nós vamos ler. Você está comigo? Você está comigo? Vamos lá? Dá uma pigarreada aí. Dá uma pigarreada. Olha a pessoa que está ao seu lado e fala assim, você não vai me reconhecer agora. Porque eu vou gritar. Eu vou berrar. Né? Sabe por quê? Sabe por quê? Pelo seguinte, tem um pessoal aqui que foi chefe de escola de samba. Eles compravam abadá por 40 mil reais para ir para Salvador, correr atrás do trio elétrico. Aí chega aqui na igreja, não diz nem amém. Tudo tímido, entendeu? Então vamos quebrar isso hoje, em nome de Jesus. Você vê que eu estou olhando para você, Paulo, não estou olhando para ninguém, estou olhando para o Luiz, não estou olhando para ninguém, estou olhando aqui só para o meu pessoal aqui, porque vai que eu olho para cá, e o bispo está falando da minha vida. Olha só, o bispo está falando. Não estou falando vida de ninguém. Estou falando vida de ninguém.
Está preparado? 1, 2, 3, vamos lá? 1, 2, 3. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para enviou-me a libertação e a pôr em liberdade os algemados. O Senhor me enviou o ano e o dia do nosso Deus a consolar. Amém. Amém, amém, amém. As mulheres não estão falando, não estou entendendo. Só os homens, só escuto voz de homem aqui. Então eu quero que todos vocês falem, entendeu? Todos vocês. Principalmente os homens, né? E a pôr sobre os que choram em vez de uma coroa em vez de cinzas. Uma coroa em vez de cinzas. Não desanime, não desanime. Deus cuida de você. Deus está do teu lado. Tem pão quente, tem água para você. Óleo em vez de manto em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados o quê? Plantados para reconstruirão, oh Deus, reconstituirão a nossa vida, reconstituirão a nossa família, reconstruirão o que foi levado, o que foi passado, reconstruirão, restaurarão anteriormente, oh, isso é uma promessa, e renovarão as arruinadas, destruídas de geração em geração. 5, estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão os seus lavradores e vinhateiros. 6, mas vocês serão chamados o quê? Mas vocês serão chamados o quê? E serão conhecidos como? E serão conhecidos como? E vocês vão comer o quê? Sim. Aleluia. Agora tudo isso. Eu quero que você leia o número 7. Porque essa palavra é uma palavra de Deus. Isso aqui é pão quente para a sua vida. Isso é pão quente para a sua vida. Isso aqui é pão quente para a sua vida. O Espírito Santo do Senhor está aqui te enchendo. Isso aqui é pão quente para a sua vida. Igreja é um lugar de pessoas transformadas. Igreja é um lugar de transformação. Desde o versículo 1 até agora. É para a nossa transformação. E no verso 7 eu quero que você decore esse versículo. Essa semana eu compartilhei esse versículo com o irmão e falei para ele: ô meu irmão, se o inimigo se levantou contra você, é porque a vitória está perto. É só mais uma curva e a vitória está chegando. Os milagres estão chegando. O sim de Deus está chegando. Olha só. Olha só, que versículo, gente. Em lugar de vergonha, vocês terão o quê? Em lugar de vergonha, vocês terão o quê? Em lugar de vergonha, vocês terão o quê? Em lugar da afronta, vocês vão ter o quê? Exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra, possuirão o quê? Possuirão o quê? Possuirão o quê? E terão o quê? E terão o quê? Perpétua alegria. Aleluia. Aleluia. Eu sei que estou sentindo que está saindo uma música do trono.
Estou sentindo que nós vamos cantar essa música gritando, berrando, pulando. E não se esqueça, na saída, de você nos ajudar com o Sara Social, porque tem muitas famílias que estão precisando esses dias. E o nosso pouco é muito para muita gente. Dá-nos a Tua palavra, Senhor. Dá-nos a Tua palavra, Senhor. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, dando forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, dando forças para caminhar. E Ele nos ungiu, e Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações. Vamos declarar que Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Vamos mais uma vez encarar. E Ele nos ungiu, e Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Carvalho de justiça. Aleluia. Vamos dizer 3 vezes bem alto: Deus cuida de mim. Calma. 1, 2, 3. Deus tem pão quente sobre a brasa para nós, e Deus tem água, e nós vamos andar 40 dias e 40 noites até a nossa restauração completa, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que a Tua palavra seja entronizada no nosso coração. Pai, hoje à noite nós vamos falar quais são os maiores inimigos que nos fazem desistir dessa caminhada. Porque, Pai, nesses dias nós vamos ter colheita do sobrenatural. Nesses dias, milagres, coisas impossíveis vão acontecer. Na terça-feira nós vamos estar pregando sobre o impossível de Deus. O impossível de Deus se tornando possível na nossa vida, em nome de Jesus. Esses dias são dias de luta, esses dias são dias de determinação, esses dias são dias de vitória, em nome de Jesus.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a graça, nós estamos aqui pela tua graça, Senhor. O amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana, você vai ter muita paz no coração, paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana, você está invisível aos teus inimigos, invisível. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora por você, ora pela sua família, ora pelo seu trabalho. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Como é que vai ser a sua colheita? Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Um beijo no coração. Amanhã, 8h30 da manhã, Instagram, Sara Recreio.